O que aconteceu de especial na vida do André para vir de igrejinha, para que ele desse tantos saltos assim na carreira, né? Se Aí você tá puder bom? chegar um pouquinho mais pro lado também, assim, ó. Isso, tá bom, tá ótimo. Você conhece um monte de designer bom no Brasil. Um monte de cara bom, e hoje em dia a gente tem conversado sobre isso, né? A gente entra no sites, começa a conversar com as pessoas, começa a conhecer gente no Instagram, um monte de lugar diferente. Não sei se você já parou para fazer essa reflexão em sua vida, né? O que o André tem de especial para vir de Igrejinha, que é uma cidade no interior do Rio Grande do Sul, que é uma cidade pequena? O que aconteceu de especial na vida do André para que ele desse tantos saltos assim na carreira, né? Então, eu acho que uma das coisas que a gente estava conversando em outras ocasiões já é muita a questão de não ter medo. Quando você evolui na sua carreira, você fica com um gosto sofisticado, começa a ter uma percepção diferente de quem você é. E isso faz com que você tome ações menos inusitadas, né? E eu acho que quando eu olho para trás assim a minha carreira, cara, eu nunca tive medo de mandar e-mail, nunca tive medo de mandar oi para as pessoas. Eu pensava da seguinte forma, pô, eu admiro o trabalho dessa pessoa e eu tentava me colocar no lugar oposto, assim, da pessoa recebendo e-mail. Quando eu recebo e-mail hoje em dia Aham. de alguém querendo uma dica e coisa, a verdade é que não tem um segredo de bolo que funcionou para o André assim, funcionou para o Lucas desse jeito e que todas as pessoas precisam seguir, né? Ter coragem, cara, eu acho que é uma das coisas que eu olho para trás agora Mas e assim, tem. eu entendo o conceito, mas vamos falar na prática, talvez, assim, das ações que você acha que você tomou, né? Que você tomou ações concretas. Você falou assim, do aspecto filosófico, do pensamento sobre. Mas conta assim, quais foram as coisas que provocaram essas mudanças, assim, as ações concretas que provocaram essas mudanças? O que aconteceu, cara, que foi um pouquinho até antes da gente ir para Nova York, foi que a primeira vez que eu voei de avião foi porque eu conheci um músico, um cantor de São Paulo, Paulo César Baruch, e eu gostava tanto do trabalho dele que eu falei assim, cara, eu vou oferecer trabalhar para você. E não me paga nada, eu só quero trabalhar junto aí. E o Baruch na época foi gracioso o suficiente que ele falou assim: beleza, já que você está trabalhando para mim, vem aqui para São Paulo, vou pagar uma passagem para você. Foi a primeira vez que eu viajei de avião, saí do interior lá, fui para São Paulo, e aí abriu minha cabeça bastante, passei uma semana lá em São Paulo, ele e a esposa dele começaram a falar comigo, com a minha esposa, sobre, vocês precisam ir para Nova York, vocês precisam ir para os Estados Unidos, lá tudo é muito barato, vocês precisam comprar coisas para casa de vocês, preciso comprar roupa, era aquelas roupas da época da roupa que a galera usava, que tinha um logo assim, do tamanho da camiseta, que Sim, sim. dizia Polo! Aeropostale, grandão, exatamente, Sim. polo, que o cara ali até lia no seu pescoço, e beleza, a gente conseguiu, fez o visto, eu conhecia o trabalho de um designer chamado Brian Lee, né, que trabalhava na Huge, o site dele era até shapelayer.com, e eu mandei um e-mail para ele, sem saber falar inglês, com assim, juntando as palavras no Google Translate ali, e eu mandei um e-mail para o Memória também. E na época eu não tinha noção de quem era o Memória, eu sabia que era um designer brasileiro, e eu sabia que tinha o Brian. Na minha cabeça, eu falei assim: eu vou mandar e-mail para os dois, quem responder, se responder, e era mais ou menos assim: tô no lucro se os caras responderem. Eu vim aqui para comprar minha roupa aqui, minha camisa da Aeropostale aqui, da Tommy, e voltar para o Brasil. E nóis, se E der, é, se é um funcionar, pouco, é um funcionou. pouco do que você falou dessa história de, pô, fui meio que na inocência, fui fazendo as coisas sem se preocupar muito com o julgamento das pessoas, sem se preocupar se as pessoas iam achar bonito ou feio que você estava sendo, de certa forma, invadindo, de certa forma, o espaço, né? Mas meio que sem querer, né? Você foi fazendo isso. Sim, e é uma coisa que, como a gente estava falando outro dia, o André não se via naquela época no sentido assim, de novo, a gente na nossa carreira vai evoluindo, e você Sim. fica refinado, você fica assim, como que eu vou mandar e-mail para aquela pessoa que é tão importante, que já fez tantos projetos? E eu mandei, cara, sem medo. E aí o Brian respondeu, falou, pô, vem aqui na Huge. Aí eu já falei assim, pô, cara, mas eu não sei falar inglês bem, meu inglês é muito ruim. Ele falou, não, pode ficar tranquilo que a gente tem brasileiro. E aí eu cheguei lá, o Brian me apresentou na hora para o Marcelo, para o Memória e tal, e a gente conversou, e a gente se sentiu muito bem recebido, eu não tenho palavras, assim, o Memória recebeu como um amigo, assim, como se já se conhecesse há 10 anos, levou a gente para almoçar, e eu lembro até hoje, cara, que eu chamava a Hilde de, muito legal conhecer a Ruge aqui, né, que vocês estão aqui, e tal. E, cara, foi assim,
eu não sabia da proporção que era a Huge, não sabia quem estava lá, e os caras me levaram para almoçar e eu fiquei todo desse jeito. Eu até tava pensando em ser isso outro dia, eu falei, na hora de pagar, o menino do interior, eu falei assim, não, não, deixa eu pagar aqui o almoço. O memória falou, fica tranquilo, cara, tá tudo certo. E eu lembro que saindo daquele almoço, a gente foi caminhando, assim, a Ana foi conversando com, acho que o Sadi estava naquela conversa também, Uhum. e o Memória perguntou bem assim, cara, a gente abriu um escritório no Rio, você quer trabalhar com a gente lá, quer fazer um freela lá? Eu Aham. falei, cara, sensacional, vamos lá, eu Só- adoraria, seria algo, e foi totalmente sem pretensão, não foi um plano, Aham. assim, mirabolante, que eu falei, Sim, não, eu sim. vou conectar com esse cara, porque ele vai me levar aqui, foi Mas totalmente sem... só para trazer um contexto, para quem não sabe, Memória, que o André tá falando do Felipe Memória, que é designer, ele trabalhou na Globo.com, na Huge, e hoje é da Working Co, né? É um partner da Working Co. Esse é o Memória. Exatamente. Talvez o designer digital brasileiro aí mais bem sucedido da nossa É, leva aí, né? ele é meu amigo, então eu falo para ele sempre assim, eu acho ele o cara mais importante, assim, dos anos 2000, né? O designer mais importante da nossa geração, assim. Aí isso foi totalmente com o objetivo de comprar roupa. Aham. E aí virou isso e eu voltei em êxtase para o Rio Grande do Uhum. Sul. E aí a gente começou, foi quando a gente se conheceu na entrevista da Hilde do Rio, né? E aí ele falou, tem um A cara que gente, André, é tá falando eu e ele. A Eu, gente se eu, conheceu nessa eu e época. você, porque aí ele falou, eu ia completar, que ele falou, tem um cara lá que é o Lucas Irata, que é o diretor de criação, e você vai conversar com ele, e aí eu já fui pesquisar, eu já conhecia seu trabalho da Ivete Sangalo, da Globo, né, de outros sites, assim, Uhum. falei, legal, porque naquela época eu já tentava, hoje a galera chama isso de stalking, né, mas Uhum. naquela época eu já tentava assim, pô, quem que é esse cara, com quem que ele trabalha, e eu sempre tentava olhar o que esses, assim, eu não entendia exatamente como cada pessoa era no seu campo, no seu field, assim, se o cara era muito bom visual designer ou Uhum. UX designer, mas eu já tentava olhar, assim, o que esses caras bons estão fazendo e o que inspira eles, eu acho Sim. que naquela época, e eu pensava, uma coisa era assim, na minha cabeça, eu vou falar com o Lucas, o que esse cara já fez, qual é o tipo de assunto que eu posso achar para conectar com ele, eu acho que eu tinha isso no meu inconsciente, que eu faço até Aham. hoje. Se eu Sim. tô sabendo que eu vou conversar com tal pessoa, eu tento ver o que a gente tem em comum, né? Mas engraçado, você tá falando isso aí, parece uma coisa óbvia pra você, talvez tenha sido óbvia de alguma forma, você aprendeu isso na sua infância, com sua família, no seu background, alguma coisa. Mas, cara, é uma dica. Você sabe que eu tô ajudando um monte de gente, conversando com um monte de gente esses dias, né? E a galera vem conversar comigo e eu percebo que as pessoas não têm ideia do background das outras pessoas. E eu fico, cara, Uhum. se você vai conversar com alguém, pesquisa sobre essa pessoa, procura saber quais são os gostos dela. E aí eu sempre conto a história. Acho que eu já te contei essa história, né? Que eu fiz entrevista no Facebook, né? E assim, Uhum. André, eu quero deixar bem claro, é um bate-papo, então não é uma entrevista, é um bate-papo, então a gente pode aqui ficar nesse vai e vem, né? Eu Boa. fiz a entrevista no Facebook, né? Que você também já fez, já recebeu a proposta do Facebook também, a gente vai chegar a essa conversa daqui a pouco. E, cara, aí o que que eu fiz? Eu sabia com quem eu ia falar, porque quando a gente, pra quem não sabe, quando a gente faz entrevista no Vale do Silício, a gente recebe a lista com o nome das pessoas com as quais a gente vai falar, né? Então, o que é que eu Uhum. fiz? Eu falei, pô, vou pesquisar quem é essa pessoa aqui, entrava no LinkedIn e buscava informações sobre a pessoa. Então, a história muito engraçada é que eu fui fazer entrevista com essa trans, a pessoa era trans, né? Eu fui fazer entrevista Uhum. com ela no Facebook, e ela era colombiana, que falava japonês, porque ela era apaixonada pela cultura japonesa, então ela era latina, é, tinha a questão de uma paixão com a Ásia, eu sabia que ela era trans, eu ia assistir todas as palestras dela. Então eu fiz meu dever de casa. Quando eu fui falar com essa pessoa, o que que eu fiz? Eu cheguei para ela, ao invés de fazer uma apresentação genérica, eu já fiz uma apresentação que a primeira frase era Olá e o nome da pessoa em katakana, né? Que são os caracteres lá japoneses, né? E o nome dela. Então, Uhum. então o truque que você está usando, eu demorei para aprender. Mas assim, eu Uhum. acho muito importante a galera se ligar nisso. Quando você vai conversar com alguém, procura saber quem é o básico, né? É o básico que você pode fazer. Uhum. Vamos lá, mas continua essa história aí, conta aí. Não, isso é muito importante que você falou, e não é só, eu acho que a pessoa se sente respeitada, ela rola uma gratificação se você fizer Sim, um sim. research antes de quem Aham. é, né, que você está falando, mas a gente estava falando sobre isso, sobre a história da Hilt, e voltando lá atrás, então eu voltei em 2012 e fui trabalhar na Hilt, Foi e é 2012? algo muito, Achava que tinha sido até antes, nem é, me lembro.
Na verdade, foi em novembro de 2011 até janeiro de 2012, ali, quando a gente estava fazendo o projeto lá. E, cara, para mim foi sensacional, porque eu voltei e na época eu estava na G2, eu falei, ó, pintou um freela, assim, um contrato para trabalhar na Hilt por um tempo. E eles falaram, vai lá, trabalha lá. E eu lembro que para mim foi, assim, era um sonho, porque todas aquelas pessoas, o Pousada estava na Globo, eu quando estava na Hilt, mandei e-mail pro Pousada, almocei com ele lá na Globo, e todas as pessoas que eu olhava, assim, de longe, mesmo sem ter noção da magnitude do trabalho, assim, eu tinha chance de trabalhar. E lá na Hilt foi muito engraçado, porque tinha a gente estava comentando sobre isso, tinha um sentimento, assim, família, não sei se família é a palavra certa, porque aqui a galera tenta separar um pouco trabalho de Aham. família, mas todo mundo gostava de todo mundo e tinha um senso, assim, eu quero ajudar essa pessoa, todo mundo queria se ajudar. E a brincadeira, e eu era um cara que vinha do Sul, e a gente até tá falando isso, a minha personalidade era sempre muito, muito extrovertida, de conversar com todo mundo, fazer brincadeiras. E quando eu cheguei lá, a visão que eu tinha do modelo de diretor de criação brasileiro é o cara que anda com carro caro, o cara que não conversa com os designers, o cara que ele vai dar feedback às 5 da tarde para o designer ter que trabalhar mais tarde. E era um time que era a dinâmica que eu tinha tido a experiência em outras agências era mais competitivas. Eu cheguei na Hilt, todo mundo era bom, era todo mundo gente boa e não rolava essa competição. Tinha o JP lá, eu lembro que eu sentei na cadeira do Junimba, do Júnior Simões, e pô, tava lá o cara Senior Art Director, eu falei, pô, o meu objetivo sempre foi na Hilt, eu vou aprender o máximo que eu puder. E sempre rolava brincadeira, e aí eu lembro que eu e você se conhecemos, e a primeira coisa que a gente falou foi dos atalhos do Photoshop, quem fazia mais rápido, quem fazia aquilo, e eu senti um respeito, eu me senti respeitado no sentido de que, pô, eu cheguei aqui ontem e meio que já rolou uma química, assim, que todo mundo estava conversando e trabalhando, e são amizades que eu tenho até Aham. hoje. Então, os relacionamentos, eu fui lá com o intuito de construir, entender um pouco mais como a Riot Sim. funcionava, mas também de construir relacionamentos. E aí isso são coisas que me acompanham até hoje. Estava mesmo trocando mensagem com o João Mermolha, falo com o Sim. Zero, são todos amigos que ficaram além do trabalho, né? É engraçado assim, porque você tem uma. Eu tenho muita inveja do seu network, André. Inveja, não me entendam mal, inveja no sentido. Inveja branda, não sei nem como é que fala se é branda, não sei nem se esse é o termo. Não, entendo, É, sim. mas assim, você tem essa coisa de você fazer um network, você cativar suas amizades, você tem um network extenso. Eu acho que quando eu fiz a pergunta para você, eu acho que você sempre teve essa coisa de fazer o contato com as pessoas e de ter um network muito forte, né? E eu não fazia isso. Então eu aprendi isso com você. E tô aprendendo ainda, tô fazendo isso no dia a dia, tô tentando melhorar, me enriquecer nesse sentido. Então eu quero te agradecer por ser um incentivador e uma inspiração para mim. Você Muito, falou uma muito coisa bom. interessante aí que é a questão cultural, né? Eu não apresentei o André, mas o André ele é designer no Google. Você está no time do YouTube, né, André? Uhum. O André já passou aqui nos Estados Unidos. O André já passou pela Hello em Los Angeles. O André passou pela Huge em Los Angeles. O André passou pelo Squarespace em Nova York. Tô tentando não me perder. O André passou pelo Netflix, YouTube e Google, né? Você tá no YouTube, na verdade, YouTube e Google é a mesma coisa, né? Só que você passou de um time para o outro. Mas a minha Isso. pergunta aqui para você é porque dando uma olhada assim no seu currículo, você já passou por várias culturas diferentes, né? E aí, qual é o seu sentimento assim quando você olha a cultura brasileira, quando você olha a cultura de Los Angeles? Qual é a sua percepção assim? O que que você entende? É muito engraçado, cara, porque tem muitas coisas, e hoje eu sou transparente em relação a isso, mas tem muito choque cultural, né? Até dentro do Brasil você tem essas diferenças, e aí quando você sai do país é maior ainda, né? E tem uma coisa tem a diferença de cultura corporativa e a diferença de cultura mesmo, né? Que às vezes Uhum. uma pessoa vai falar que os Estados Unidos eles vão dar o feedback e não vão ser nem um pouco emocionais. Lá no Brasil a gente acaba se ofendendo, né? Aqui a gente se sente muito mais respeitado com o mercado, assim, como profissional, né? E eu me lembro a primeira vez que eu recebi, eu estava em um processo de entrevista com a Apple e eles falaram para eu levar a Ana junto comigo, minha esposa, para uma Uhum. entrevista, viajar
assim, eles iam pagar a passagem de avião. Eu fiquei assim, nossa, como assim? Jogador de futebol, tô levando a família junto? E eu fiquei perdido. Aham. E você lembra que eu comentei com você que você, antes de eu ir para Rio em 2014, eu fui entrevistar na Apple e você mesmo falou assim, não, cara, se a Apple fechar, vai para a Apple, pô, Aham. né? Não vem para Rio. E aí eu cheguei na entrevista da Apple e eu estava assistindo um vídeo outro dia que o meu inglês mudando para cá não era bom. Aham. E na entrevista eu tava assim, né? Eu pensava muito, mas mesmo assim os caras foram gente boa e me entrevistaram e tal. E eu lembro que eu cheguei na entrevista e eu perguntei pro recruiter assim, na entrevista eu falei, oh, mas olha aqui, vocês têm, quanto que é o desconto aí no iPhone para os funcionários aí? Pô, aí o recruiter só com a sua cabeça assim falou, pô, a gente acha que tem 15% aí e tal. Mas eu acho que é isso que eu voltando lá, o período de você não se vê quando você, na determinadas fases da sua carreira, da vida, mas o lance da carreira, a gente mesmo falou, desculpa, a diferença de cultura, tem muita cultura, o lance cultural, porque no Brasil, por exemplo, é uma brincadeira que hoje é muito, muito sensível, mas todo mundo que é asiático no Brasil é japa, é Aham. japonês, né? E aí, Rapidinho, tá balançando de novo, que você tá botando o cotovelo aí, você tá chacoalhando. Vai lá, vai lá. Ah, não, e aí eu cheguei aqui em Los Angeles, uma das primeiras brincadeiras que eu fiz, eu trabalhava na Hello e 90% da empresa era asiático. A gente foi almoçar um dia e eu falei assim, olha ali o David, e que seria o meu chefe. Você viu E aí outro o meu chefe, asiático e falou, olha ali o David, exatamente, né? Acho que a gente exatamente, tem eu essa falei. brincadeira no Brasil de ver uma pessoa parecida e falar, ó, tal pessoa, né? Exatamente. E não Aham. era nem por maldade que eu tava querendo ser Sim, racista na minha cabeça. E no Rio Grande do Sul a gente brincava, no Rio eu sei que também fala, ali seu primo tá aham, passando, porque lembra um traço e tal. E aí eu tomei esse choque porque as pessoas falam, não, você não pode brincar assim. E sim. daí na hora eu entendi e falei com a minha esposa e sempre, depois disso, eu sempre tive cuidado, porque eu e você já falamos sobre isso. O nosso humor em português é um humor que não traduz e eu já ouvi outros brasileiros falarem nisso, porque às vezes a gente vem com essa personalidade que a gente é reconhecido como brasileiro por isso, né? Que a gente é warm, né? A gente tem um calor ali entre si, a gente quer tratar as pessoas bem e tal, Uhum, mas tem um negócio que às vezes culturalmente dá um choque, né? E, uhum, e isso é falando da cultura como ser humano, assim. Aí tem um aspecto cultural de empresa que você falava para eu assistir o The Office há muito tempo e o nosso amigo Doug Alves aí mandando um salve aí, também falava, mas você falava, você tem que assistir isso aqui, esse seriado é muito engraçado, e o Doug falava assim, você precisa assistir isso aqui porque isso aqui resume o mundo corporativo americano. Eu falava, não pode, Doug, não pode ser assim. E aí eu comecei a assistir, eu comecei a ver as brincadeiras sutis, que para quem não conhece, o The Office é um seriado que passa num escritório lá no East Coast, em Scranton, né, numa cidade na Filadélfia, e aham. eles têm muito essa não competição, mas tem muito o que é o mundo corporativo, tá aí o Michael Michael, Scott. né? E depois que eu comecei a entender o humor e eu comecei a ver situações que aconteciam no dia a dia, ficou muito claro assim no mundo corporativo, porque nessa jornada que eu fiz de agência Aham, para o Google agora, passando pelo Netflix, que era uma empresa bem corporativa mesmo, assim, sim. é, foram vários aprendizados, assim, e a cultura é uma coisa que seguido você tem que se lembrar, você precisa de um reminder na sua cabeça Aham. de dar uma ajustada, assim, você vai, eu vou brincar, não, peraí, né, precisa Pô, sempre ajustar para. o primeiro choque que eu tomei assim, com cultura foi quando eu cheguei no escritório de Nova York em 2009, da Hilde, né? Acostumado ali com. Eu trabalhava na Globo.com antes. Então, eu estava acostumado com um tipo de humor, sabe, exatamente o que você falou, né? De proximidade com as pessoas, uma relação que existe além do trabalho. E aí, quando eu cheguei no escritório de Nova York, bicho, tipo, todo mundo. Tipo, eu vou dizer frio, mas não é que é frio, é o estilo da galera, né? E aí eu fiquei muito chocado, muito chocado. E uma das coisas que aconteceu, eu me lembro que o diretor de criação na época, o executivo lá, né, o partner da empresa, falou assim: não, a gente vai pedir uma pizza para todo mundo sentar na mesa, para todo mundo para o time estar junto. E aí pediu uma pizza e todo mundo sentou na mesa assim, e todo mundo calado comendo uma pizza.
o propósito da pizza, na verdade, era para que as pessoas interagissem, porque as pessoas não interagiam, entendeu? Né? Só que tem algumas características assim da dinâmica da cultura americana comparado com a brasileira, por exemplo, no Brasil a gente tem uma hora do almoço, né? A gente tem aqui 1h30, 2 horas, dependendo do lugar, né? Em que as pessoas saem para almoçar. Então isso provoca um momento juntos. E aí isso se estende às vezes para a noite sair para tomar um chopp ou fazer alguma coisa juntos, né? Nos Estados Unidos não é muito bem assim, né? A gente não tem hora do almoço, então a gente já come na reunião, né? A gente já se acostumou com isso, né? A gente come na reunião e aí acaba não criando essas relações. Eu me forço sem me intrometer muito na vida das pessoas, mas tentar quebrar essas barreiras no dia a dia, procurar, como é você, como vai sua família, como vão seus pais, e eu vou tentando, pelo menos com as pessoas em que eu tenho mais contato no dia a dia, pelo menos criar algum vínculo para fortalecer as relações, né? Claro. Mas é difícil pra cacete no começo, né? É difícil pra cacete no começo. E eu já vi, a gente estava falando sobre isso. Eu acho que uma das coisas que para a gente hoje é óbvio, mas que qualquer time de design e qualquer time, assim, que a cultura do time precisa é uma confiança muito forte um no outro. Sim. Eu preciso, uma coisa que a gente clicou, eu e você, muito bem, foi porque eu não tinha medo de ser vulnerável na sua frente, de mostrar as minhas falhas como designer. E a gente traduz isso para o time no dia a dia, hoje em empresas grandes, e isso eu via muito na Huge, né? E quando eu conheci o Memo, aí o Felipe Memória, ele falou assim, a gente entende que a nossa matéria-prima são pessoas. Se a gente não tiver as melhores pessoas, a gente não vai conseguir entregar os melhores resultados e tudo mais. E aí eu vejo isso acontecendo ao extremo, isso que você está falando, porque eu trabalhei em times muito problemáticos, isso aconteceu no Netflix, que a cultura tinham vários americanos, eram só americanos, eu era o único latino no time, e tinha britânico, tinha um outro cara da Escócia, e todo mundo era muito frio, cara. E aí chegava na hora de dar feedback, ou de conversar, ou de mostrar alguma ideia, era uma briga, porque todo mundo tinha... eles usam a expressão aqui, né, poke holes, que é achar problemas na solução, e ficava uma briga. E eu olhava aquilo de fora e eu falava assim, pô, mas ninguém fala, cara, ninguém é honesto no sentido de que, eu tive essa ideia, o que vocês acham? Era sempre uma briga, e aí você olha agora, quando você começa a entender a cultura, e eu e você temos filhos em escola aqui, né, e a gente sabe como eles são treinados desde o começo a apresentar e como eles se comportam na escola, é muito interessante, cara, porque é um dos desafios de empresas aqui de tecnologia trazer pessoas de outras partes do mundo e fazer eles entenderem a cultura, né, dos Estados Unidos para funcionar como um time, mas ao mesmo tempo eles precisam dessa diversidade para construir um produto que é global. Pro mundo, Exatamente. E aí, mas aí voltando ao que você falou, teve muitas piadas e brincadeiras que eu fiz que eu acho que foram totalmente inapropriadas, até na Huge do Rio teve, mas eu acho que porque aí volta pelo lance da empatia. As pessoas olharam para mim e falaram assim, não, mas ele não tá sendo maldoso, é ignorância mesmo. E vamos dar um passo pro menino aqui, e aí depois eu aprendi, quando eu entendi o que eu tinha feito, eu fiquei muito envergonhado, porque eu nunca foi o meu objetivo nunca foi ferir ninguém e tal, mas é uma coisa muito importante que a gente sabe agora, trabalhando em empresa grande aqui, que, cara, um detalhezinho pode fazer você, não é porque a gente não tem um cargo executivo, coisa assim, mas pode fazer a gente ter problemas que podem ser irreversíveis pro resto da carreira, né, cara? Sim. Tem que ser muito cuidadoso, né? Ainda mais essa era que a gente vive, que é a cultura do cancelamento aí. Se a gente cometer um vacilo, tem que ser mais cauteloso com as palavras e maneira como a gente trata as pessoas, com certeza. Fala, galera, tô editando o vídeo aqui, cortei alguns pedaços para ficar mais fácil de digerir, tá? O propósito desse canal aqui é uma construção que a gente vai fazer junto, conversar com designers, engenheiros, gerentes de projeto, criativos no geral, que trabalham aqui no Vale do Silício, nos Estados Unidos e em outros lugares do mundo, nas empresas de tecnologia, como Google, Apple, Facebook, Amazon, Airbnb, Microsoft, o que tiver por aqui, eu vou tentar achar um contato e trazer gente para conversar com vocês, conosco. Também com o pessoal de startup, de agências, o que tiver de gente querendo coisa legal, eu vou tentar trazer para cá para a gente conversar.
Se tiver alguma sugestão, deixa aqui nos comentários ou manda uma mensagem pra gente. E para mandar uma mensagem, dá uma olhada aqui nos meios de contato que estão aqui na descrição. Vou ficar muito feliz de você conversar com a gente em outros lugares, não só aqui no YouTube. Se inscreve no canal para ficar ligado quando chegam os próximos vídeos. Deixa aquele like maroto para dar uma ajudada no canal aqui começar a crescer. O canal está começando agora, então o seu like é mais importante ainda. Um abraço, galera. Valeu!